a todos, o meu nome é Mário Portela. O meu nome é Bruno Pinho. Estás no podcast dos temas esquisitos que provocam pensamento. E é mais uma vez isso que queremos fazer contigo. Investigar e partilhar factos e conjecturas sobre estes mesmos temas. Voltamos ao tema dos 2 últimos episódios, mas podes respirar fundo, porque acabamos a nossa série sobre Pontifex Maximus e trazemos-te o que já te habituamos: factos, controvérsia, onde nós vamos dizer aquilo que não devíamos dizer e aquilo que não interessa que se diga. Queremos, pelo menos nesta série, criar a última dúvida, pôr-te a pensar E a provocar-te para sair dessa caixa. Mas isso são outros 300. Bruno Pinho e Mário Portela falam sobre tudo. Mas isso são outros 300. Se gostavas de patrocinar este podcast e, quem sabe, até ter o teu próprio podcast, vem conhecer as condições do canal Portugal Místico. Por um lado, estás a patrocinar o projeto da rádio e, por outro, estás a ingressar num programa de incentivo ao podcast que é único em Portugal. Contacta-me. Vamos hoje terminar a nossa jornada sobre Pontifex Maximus do primeiro milénio. No último episódio abordamos o papel da mulher, o legado deixado pela papisa Joana, só que isso deixou algumas dúvidas a julgar por um e-mail que recebemos de alguém mais descontente com estes episódios. Se calhar devíamos parar e falar sobre as receitas de barrigas de freira? Podia funcionar, é verdade, mas eu não gosto de deixar dúvidas na mente de ninguém. Que me dizes de elaborarmos um pouco mais onde ficamos e terminar esta lista de gente importante que tão bem fez à humanidade? Acho ótimo, Mário. Acho ótimo darmos fim a esta nossa jornada e principalmente focarmos num papel muito importante na Igreja. Sim. E antes de continuarmos, eu tenho mesmo que te lembrar: se isto te ofende, podes continuar a enviar e-mails. Não é assim. Deixa ler o que se quer no script. Se isto te ofende, tens uns segundos para desligar o podcast agora. Ainda aí estás? Como tu disseste no último episódio, Mário, a história em torno da papisa Joana é um exemplo ilustrativo do papel das mulheres na Igreja Católica e que atravessa séculos de misoginia e discriminação. Contaste que o calvário das mulheres na Igreja inicia mal a mulher a ser considerada a fonte do pecado original e o instrumento do diabo, mostrando-a como inferior e desprovida de inteligência. Esta visão passou a fazer parte dos artigos teológicos da época, sem a mínima contestação, passando-se a ver na mulher um carácter maléfico e promíscuo que precisava ser disciplinada, pense-se. A Santa Sé chega a promulgar uma lei canónica que permita que a mulher fosse agredida e espancada em qualquer classe social, à semelhança do que vemos no Antigo Testamento, onde a própria Bíblia marca o dia certo para esta atrocidade. Pois. À sexta-feira. Se a própria Bíblia o diz, porque é que os papas não o hão de fazer? É triste viver-se numa sociedade cujas bases são alicerçadas no ódio gratuito. Quer queiramos, quer não, pelo menos uma grande parte da Europa evoluiu no domínio desta infame Santa Sé e continuam a dar-lhe palco. Aliás, vários palcos que ainda para mais custam caro como a merda. Sim. Muito bom. Sim, e esse palco também é facto. Mas continuando com factos. Como resultado, pelos vistos, foi uma só lenda, o clero de Roma, ferido na sua dignidade e cheio de vergonha por aquele acontecimento singular, publicou um decreto proibindo aos pontífices atravessarem a praça pública onde tiver lugar aquele escândalo. Ainda hoje, Mário, ainda hoje isto é proibido. Por isso, depois dessa época, no dia das rogações, a procissão que devia partir da Basílica de São Pedro para se dirigir à igreja de São João de Latrão evita aquele lugar abominável, situado no meio do seu caminho. E ainda hoje se faz um desvio ilógico, que curiosamente evita uma rua onde existe uma pequena capela de 3 metros quadrados, dedicada.
a Santa Joana. Curioso. Vá lá, pelo menos deram-lhe a santidade. Estas precauções parecem-me muito importantes porque confirmam aquilo que eles chamam mito. Faz todo sentido mudar-se definitivamente um percurso que antes era uma linha reta para um outro mais demorado e cheio de curvas. Mas será que foi só isto que fizeram para comprovar que o mito afinal é uma realidade? Nada disso. O clero, querendo impedir que outro escândalo semelhante pudesse acontecer, imaginou para a entronização dos senhores papas um uso singular e apropriado à circunstância, o qual teve o nome de a prova da cadeira furada. Sim, é mais ou menos isso que estão a imaginar, mas eu vou explicar-vos. O sucessor de Joana foi logo o primeiro a submeter-se a esta prova, sendo conduzido à capela São Silvestre, onde estava uma cadeira de pórfiro furada no meio. Hoje chamamos-lhe sanitas. Bem, na qual eles sentavam o pontífice e antes da consagração, os bispos e os cardeais faziam o Papa sentar-se com aquilo que nós hoje chamamos um manspread, mostrando nessa posição, com os hábitos pontífices entreabertos, revelando a sua virilidade. Finalmente aproximavam-se deles 2 diáconos que asseguravam-se pelo tato de que os olhos não eram iludidos por aparências enganadoras e davam testemunho aos assistentes, gritando em voz alta: "Habemos Papa!" O esforço que a Igreja faz para não ter uma mulher outra vez ao volante. Mesmo. À papisa Joana seguiram-se outros papas que foram devidamente comprovados na sua cadeira, cortejados e verificados nos tintins, através do chamado toque. Enfim, o próximo será João VIII, que acabou os seus dias envenenado e espancado pelos pais furiosos de uma dama romana, que o núncio arrebatara ao marido, com quem passava as suas horas e de que servia para as suas libertinagens sádicas, a julgar pelos registros, pelo menos. Depois de João VIII veio Adriano III, que também levou uma vida desenfreada, e durante o seu mandato, os padres de Roma viviam publicamente com cortesãs e dominavam, como proprietários, o negócio das respectivas casas. Portanto, ao Adriano, que parecia que trabalhava na Remax, segue-se o perverso do Estevão, ali no ano 890 e qualquer coisa, que cometeria um dos atos mais repudiáveis da história do papado. Estevão VI, hábil e corrupto, mandou exumar o cadáver de Formoso, que lhe arrebatara o trono um ano antes, levou o cadáver para Roma, sentou-o no trono com os seus trajes papais e depois iniciou um concílio em que julgou o morto na presença de todos os prelados e curas. Não satisfeito com a sentença de culpabilidade, mandou mutilar o cadáver ainda com as vestes papais. Nada perverso. Nada. 2 anos depois, durante a vigência do Papa Romano I, Roma e a Igreja estavam totalmente corrompidas. Neste reinado, em que se combinara a magia e a sodomia, tiveram lugar acontecimentos vários, como o nascimento de um monstro com cabeça de leão e corpo de homem, segundo estranhos registros em vários documentos. Foi um reinado execrável, acerca do qual escreveria o cardeal Baronius. Deve chamar-se a este o século de ferro, devido aos males inomináveis que nele aconteceram. E referindo-se muito particularmente à situação da Igreja, cujos templos se tinham convertido em lugares de prostituição. Menciona as cortesãs que, com as chaves do céu, levam os papas e os bispos a prostrarem-se aos seus pés. E chegamos assim a um dos episódios mais vergonhosos da história dos papas. Os historiadores e os teólogos chamam de forma apropriada a esta era a Era das Cortesãs. Foi um período de pouco mais de uma década, mas cheio de horripilantes histórias. Ao longo desta década, decorre a vida de uma dezena de papas implicados nas mais inacreditáveis histórias de cama, prostituição, pedofilia, assassinato e violações, onde os papas eram selecionados pela sua ligação familiar ou amorosa a uma famosa cortesã da época chamada Madame Marósia, que pelo meio de incestos e escabrosas histórias de corrupção e sexo,
passam os papas Sérgio III, Anastácio III, João X, Estevão VII, João XI, João XII, Leão VIII, João XIII. E vejam, parece que estamos a dizer os concorrentes do preço certo. Afinal, termina ali com o João XIII, que foi também o inventor da fogueira para os adversários. O novo século iniciar-se-ia com um Papa muito especial. Um Papa que chamaram de mago, alquimista, cabalista, esotérico e introdutor da álgebra em França. Trata-se aqui de Silvestre II e estamos já no ano de 999. Bem, este, porém, faz a transição para um segundo milénio em que provavelmente a história é melhor. No entanto, nós prometemos que só íamos falar do primeiro milénio. Mas eu acho que, a julgar pelo e-mail, devíamos terminar tudo isto. O que achas, Bruno? Ui, mas afinal ainda vamos falar dos papas que se seguem? Não tens medo dos próximos e-mails? Não, até porque eu estou mortinho para falar do Papa Nazi. Mas olha, vamos pensar assim. Sei de fonte segura que já temos uma boa base de ouvintes que nos apreciam, mas esses não mandam e-mails. Temos que medir pelos 8 mails o que a audiência quer. E sendo assim, é muito importante lembrar que os nossos e-mails vão ser a nossa forma de selecionar os temas. E essa é mais uma razão para nos enviares os teus e-mails, sugestões e opiniões para outros300@portugalmístico.com. Isso mesmo. É através desse e-mail que tu nos vais dar sugestões e vais também não te esquecer de partilhar. Enfim, Mário, relativamente a este último podcast, nem temos bem como concluir tudo o que acabamos de trazer. Só podemos lamentar que esta seja a estrutura que alicerça uma religião que tem milhões de seguidores por todo o mundo, que impacta na visão e educação de milhões de pessoas no mundo, e que são essas mesmas pessoas, com essa base, com essa estrutura, com essa educação, que dominam. Pois, de salientar que tudo aquilo que te trouxemos ao longo destes 3 episódios da série Pontifex Maximus, por mais incrível que te pareça, são tudo factos. Factos documentados e aceitos na história dos homens e também na história dos homens religiosos. Agora, se isto foi o documentado, imagina lá tu as atrocidades e as barbaridades que escaparam aos documentos. E se aguentaste este churrilho de barbaridade, se estiveste até ao fim, eu só tenho que te agradecer e dizer: tens muita coragem. Agora, Bruno, o melhor é tu leres o que diz o teu script. Bem, aqui o meu estagiário escreveu aqui no meu script que eu tenho agora que fazer um apelo à ação, gostos, redes e partilhas. Por isso seria bom que o fizesses, porque sem ti nada disto é possível. Verdade. E nós vamos voltar muito em breve. E tu vais nos ver ali a chafurdar mais um bocadinho na mente, a chafurdar mais um bocadinho em tudo que é enigmas. E assim podes contar connosco muito em breve, talvez na próxima semana. E vamos trazer-te mais temas, mais confusão, mais enigmas, mais factos, tudo para te pôr a pensar. Será que te vamos falar dos papas? Isso são outros 300. Portugal Místico. Foi feito para ti.